Hi people, I'm here again. Estou aqui novamente. Hoje não tem fundo de borboletinhas, tem um fundo branco, dando essa ideia de algo celestial. Bem, fazer um videozinho bem breve a respeito de um tema bem bacana também, que eu considero tema para ir ajudando-nos a sairmos dessa matrix, ou seja, desses padrões de pensamentos nas quais somos bombardeados há milhares de anos. A título de curiosidade, você sabia que nos últimos 6.000 anos, se somados os anos onde não houve guerra, são apenas 33 anos? Em 6.000 anos, apenas 33 não houve guerras. Uau, o ser humano é uma referência e tanto, hein? Só que não. Vamos lá. Bom, nessa dimensão nós vivemos essa questão da relatividade. Einstein já colocou isso, e muitos outros há milhares de anos. Essa questão da dualidade, né? O direito, esquerdo, cima, embaixo, rico, pobre, né? Alto, baixo, assim por diante. Bom, isso é um desafio. Isso já é um desafio, e isso faz parte dessa dimensão, porque é sabido o quê? Que quanto mais densa é a vibração, eu pergunto para vocês, o número de leis aumenta ou diminui? Quanto mais perto de Deus, usar essa expressão arriscadamente, quanto mais perto dos níveis celestiais, mais ou menos leis nos regem os seres. Quanto mais se ascensiona, menos leis, menos complicado, mais fácil, mais objetivo, mais simples. Quanto mais desce, mais leis, mais complicada é a vida do ser humano. Isso é fácil. Quanto mais a pessoa tende a apresentar comportamentos nas quais de repente coloca o outro em risco, mais leis vão ter que atuar sobre esse indivíduo. Simples assim. Ok? Então, essa questão da relatividade e essa questão da dualidade e essa questão das leis. Quanto mais se ascensiona, menos leis. Mais simples, mais felicidade, mais êxtase. E mais atributos da alma se expressando naturalmente. Bom, eu vou fazer uma relação agora com essa questão da cruz. A cruz. Então tem um madeiro horizontal, né? Porém tem um madeiro vertical. Aqui eu vou botar uma sacada que faz parte da Matrix, para você caindo fora bem devagarinho dessa matrix. Lembra que o conhecimento desses gurus, vamos colocar Buda, Jesus, todos eles frisam a nós sairmos dessa matrix, ou seja, nós sairmos desse ciclo de nascimentos e mortes. Como diz também o mestre, né? Não interessa o planeta dessa dimensão, todo ele é repleto de misérias. Então, é um conhecimento onde devagarinho nós vamos gerando afinidade, por assim dizer, por outros níveis mais elevados, muito mais repletos de autorrealização. Voltemos à cruz. Então, no madeiro horizontal, isso que eu estou colocando, tá? É esoterismo. No madeiro horizontal faz parte as nossas experiências da vida, os fatos, todos os fatos, de instante em instante. Acontece que existe um madeiro vertical. Aí, nesse madeiro vertical, está a ascensão do despertar da consciência. A ascensão ou a descendência, por assim dizer. Então, quanto mais baixo, menos consciência. Quanto mais se eleva, mais consciência, mais percepção. Menos ingenuidade a respeito de si mesmo.
Porque o que existe de mais difícil de se autossuperar, de transcender, é a ingenuidade sobre si mesmo. É ou não é? Existem momentos onde a gente abraça algo e colocamos toda a fé, né? E nós juramos que estamos fazendo a coisa certa. E de repente nem sequer sonhamos que aquilo ali é uma expressão, estamos agarrando por questões inconscientes, ou seja, estamos correndo o risco de estarmos sendo ingênuos a respeito de nós mesmos. Vou repetir. Nada mais difícil do que superar a ingenuidade a respeito de si mesmo, a respeito das próprias convicções, a respeito dos próprios valores. Isso é para seres ascensionados, ok? Mas não importa o degrau, a questão é a direção, não importa o lugar da fila, por assim dizer, a questão é estar na fila, ok? Então, desse madeiro vertical, então tem os fatos e tem o madeiro vertical. Nesse madeiro vertical, nós vamos ascensionando na medida em que nós vamos tirando as pérolas das nossas experiências. Mas não é qualquer pérola, tem pérola verdadeira e pérola falsa. Pérolas verdadeiras. O que são pérolas verdadeiras nesse sentido? Pérolas que têm relação com a nossa essência, com os atributos da nossa essência. Então essas pérolas aumentam a nossa capacidade de percepção, aumentam a nossa autorrealização nessa harmonia com os movimentos da vida. É por isso que não é fato que, por exemplo, a pessoa viveu 150 anos aqui, passou por 1 milhão de coisas, 1 milhão de coisas, muitas experiências das mais diversas, e não andou 1 milímetro em termos de ascensão. Ou seja, experiência na vertical não significa ascensão desse madeiro vertical. E aqui é que a mídia joga. É aqui o X desse plano dual nas quais nós vivemos. Quer ver um exemplo bem polêmico que eu vou falar agora, né? Eu cantei a pedra há anos atrás de que essa questão em relação ao homossexualismo iria dar efeito contrário, porque seria essa a intenção da mídia. Não sejamos ingênuos de achar que a mídia, com toda a sua propaganda aparentemente a favor dos homossexuais, aparentemente em defesa dos homossexuais, era uma verdade. Isso é estratégia. Por quê? Se acabar os conflitos, acabou a mídia. A mídia, ela não quer que os conflitos acabem. A mídia vive de conflitos. Ou seja, foi uma estratégia aparentemente em defesa dos homossexuais, mas a intenção última é gerar mais atrito entre essas classes, por assim dizer, gerar atrito. Observa se é ou não é isso o que permeia na mídia sempre. Cultivar atrito e não o despertar da consciência. Não coisas que estejam relacionadas com verdades a respeito dessas colocações, desses temas em si que eles massacram, por assim dizer, os indivíduos. Pessoal, direita e esquerda é a mesmíssima coisa. Não é questão ser direita ou ser esquerda. Não é isso X. Porque nisso está a dualidade desse mundo. Eterno conflito, eterna discussão, eterna briga, eterna guerra. Isso está a dualidade. Isso é o madeiro horizontal, onde vai Raimundo e todo mundo. A questão é o madeiro vertical. Também.
porque nós precisamos dos fatos, evidentemente, mas precisamos do madeiro vertical para ascensionar. Então, não é somente se é direita ou esquerda, até porque isso, no final das contas, é o que menos conta. A questão é se a proposta é de ascensão ou descendência. Aí qualquer pessoa com mínimo de juízo, vai se dando conta se essas propostas são de ascensão ou descendência, ok? Mas lembra, você deve aguçar ainda mais, porque a mídia sabe jogar muito bem, ela entende tudo de estratégia psicológica. Ok? Então ficou essa dica, um convite para você refletir um pouquinho mais a respeito das coisas e saindo conforme a vontade e conforme a sede de cada um dessa matrix. Aí, como diz o mestre, você vai poder estar transitando pelo mundo, mas você não é mais do mundo. Você saca os movimentos das coisas. E você vai perdendo a ingenuidade a respeito da visão sobre você mesmo, isso é muito lento, e a ingenuidade a respeito do mundo, ou seja, vamos deixando de ser marionetes das forças que nos mantêm presos em certas concepções, ok? Então, gratidão pela atenção, Haribol, Namastê e até a próxima.